Fala pessoal, tô vindo aqui para trazer uma dica para vocês, tá? Dessa vez é uma dica aqui sobre um MacBook que chegou aqui. Esse MacBook chegou com o defeito, né, o sintoma de liga da vídeo, porém não aparece nada na tela. Na verdade até aparece, mas não aparece brilho, né? Você para poder visualizar tem que colocar uma lanternazinha para poder ver o que está na tela, beleza? Ela não gera o brilho para poder a gente conseguir enxergar. Então, o cliente trouxe aqui, beleza? É, Foi feita a análise, foi passado o orçamento, o cliente aprovou e foi feito o reparo. Vou trazer para vocês aqui a dica, né, desse reparo, como foi feito esse reparo para que vocês possam estar pegando essa dica caso vocês peguem um MacBook com esse mesmo sintoma, tá? Não gera brilho na tela. A primeira coisa que eu fiz foi baixar esquema elétrico e board view, tá? O esquema elétrico para entender, é claro, e a board view porque vocês estão vendo que não tem serigrafia nenhuma. Então a gente vê a referência do componente, mas não tem como encontrar na placa porque não tem nada escrito na placa, toda preta, beleza? Então a board view vai servir para a gente se basear mais ou menos, tá? Coloquei essa fita aqui por conta do reparo que eu fiz, eu vou explicar para vocês aqui o que é que foi feito. Estou aqui com o esquema elétrico, ó, do Mac, tá? Vou explicar para vocês aqui, eu estou com o circuito, a parte do circuito LVDS aberta. A primeira coisa que foi observado aqui no circuito LVDS é que eu vim aqui, ó, tá vendo aqui, ó, pino 1, 2 e 3. Quando eu vim analisar esses pinos lá no Mac, né, lá no conector, não tinha tensão nenhuma, né? E esse pino 1, 2 e 3 tem que ter 3.3 volts de tensão e estava zerado, tá? Então eu vim analisar, né? Cheguei aqui no esquema, pino 1, 2 e 3. Vim aqui, ó, ele tem essa tensão denominada com esse nome, ó, PP3V LCD VDD SWF, tá? Então a gente vindo aqui no esquema, ele passa por esse capacitor aqui, né, ligado ao terra, capacitor de filtro, né? Passa por essa bobina. Temos mais dois capacitores aqui de filtro, né, que são ligados ao terra. Acredito que esses capacitores aqui são para diminuir o ripple, né, no circuito. E temos aqui esse componente, né, esse circuito integrado, esse CI, né? Então ele é responsável por transferir essa tensão de 3.3 volts lá para aqueles pinos, né, para o pino 1, 2 e 3, que estavam zerados até então, né? A gente vai ver aqui, ó, que ele tem no pino 2 e pino 3 VIN, né, que é o VIN underline 1, VIN underline 2, então no pino 2 e 3 ele recebe a alimentação. Essa alimentação também é uma alimentação de 3.3 volts, tá? Então no pino 1, 2, no pino 2 e 3 ele recebe a alimentação de 3.3 volts. Essa alimentação de 3.3 volts ele joga para o pino 4 e 5, se chamando aqui, ó, Vout. Vout é o pino de saída. Então ele pega essa alimentação de 3.3, joga para o outro lado, que no caso vai ser aqui 3.3 também, né? Pega para um lado e joga para o outro para alimentar o pino 1, 2 e 3 lá do LVDS, que não estava chegando. Ele estava tendo alimentação, ok? Se não tivesse, a gente iria analisar o circuito antes dele, mas como a alimentação estava chegando, então o problema estava nele, né? Tinha alimentação, porém não estava jogando essa alimentação por outro lado. Analisando, né, eu cheguei a ver que esse pino 1, ó, é o pino ON, ou seja, é o pino de habilitação. Eu vendo de onde que vem esse pino de habilitação, ele vem lá do PCH, tá? Então o PCH é que alimenta esse drive aí para essa habilitação. Para ele habilitar, não adianta ele ser alimentado se ele não tem habilitação, né? Para ele receber a habilitação e ele passar essa tensão para o outro lado. Então o que é mais fácil, né? Mesmo que eu trocasse o componente, não iria funcionar, porque ele não estava tendo habilitação, né? A habilitação vai vir da PCH, não estava tendo essa tensão. Eu simulei uma tensão de habilitação, né? Injetei 2 volts e a tensão passou tranquila para o outro lado. Ou seja, o componente estava bom. O que estava defeituoso era o pino 1, que era o pino de habilitação, que não estava vindo do PCH. Então, qual que era mais fácil? Né? Verificar uma forma de fazer aqui ou trocar o PCH. Trocar o PCH é mais difícil. Então, o que é que eu fiz? Como ele só faz transferir 3.3 volts, retirei o componente e fiz um jumper, né? Daqui para cá, e os 3.3 volts passou para o outro lado e chegou lá no LVDS, tá? Então é mais fácil fazer isso do que, por exemplo, trocar o PCH. Então, beleza, os 3.3 volts continuou, né? Ou melhor, voltou
a chegar aqui. Porém, ele continuou sem brilho na tela. E eu comecei a verificar mais aqui o circuito e eu vi essa tensão aqui, ó, PPVout _SW LCD BKLT, que é do backlight. Essa alimentação do backlight, que é o pino aqui, ó, são dois pinos 21 e 22. Essa alimentação do backlight estava zerada, tá? E sem o backlight a gente sabe que não vai ter brilho, não vai dar para ver nada na tela. Então eu vim ver quem era que mandava essa alimentação aqui do backlight, né? E quando eu vim analisar, era esse CI, tá? O U9701. E quando a gente vem aqui na descrição da página, a gente vai ver, ó, LCD Backlight Driver, ou seja, é o driver do backlight da tela, beleza? Então o que acontece? Quando eu analisei aqui, que eu vi que ele estava sem tensão, eu vim medir para ver se tinha curto no pino 21 e 22 e, para minha surpresa, deu curto total com terra, beleza? Curto total, pino 21 e 22, curto total com terra, onde deveria ter uma alimentação para o backlight da tela. E quando eu vim aqui, né, constatei, retirei esse componente, né, esse CI, ele é um componente com solda BGA, né, tem esferas embaixo dele. Quando eu retirei, o curto aqui sumiu, tá? O curto aqui dos pads, né, dos terminais 21 e 22 de backlight sumiram. Então, esse componente é que estava em curto. Então, foi feita a troca dele também, beleza? Estou aqui com a board view, vocês podem ver que está aqui, ó, a pinagem, beleza? Tá aqui o componente que eu falei para vocês, né? O CI, que é solda BGA, dá para ver que os terminais estão embaixo dele aqui. E esse aqui é o outro componentezinho que eu havia falado também, que ele pega a tensão de um lado e passa para o outro, beleza? Então tá aqui só para ficar uma dica para vocês, né? Desse Maczinho aqui. Que eu isolei, tá? Por conta do jumper que eu fiz. Então, para não acontecer de provocar um possível curto, eu acabei isolando aqui com a fita Kapton, né? Que ela não é condutiva. Então, fica essa dica para vocês aí. Peguei MacBook, né? Vocês pegar um MacBookzinho desse, que ele não dá brilho, que isso aqui é algo bem comum, defeito bem comum, que ele ia acontecer dele não dá brilho. Então, vai lá, analisa o LVDS, né? Que pode ser algumas dessas coisas aqui. Pode ser esse CI, né? A referência dele aqui é o U9701, como também pode ser alguma coisa relacionada a esse outro aqui, a habilitação desse outro aqui, que não está passando atenção, beleza? Então fica a dica para vocês aí e valeu!